Boa noite, pessoal. Me chamo Arthur Moura e faço parte do quadro técnico dos contadores da Econtap, empresa que presta assessoria e consultoria contábil ao município de Ibirataia. E estou aqui hoje para apresentar a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de Ibirataia. Os tópicos abordados nesta audiência: receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesas com saúde, Fundeb e educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos informa que, no seu artigo 9º, que, sempre aos finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Despesas. Execução da despesa. Tivemos um orçamento total projetado de 70 milhões de reais, o que já foi realizado um pouco mais de 20 milhões 167 mil reais. Receitas. Assim como a despesa foi orçada, foi projetada em 70 milhões, a receita também foi projetada em 70 milhões. E sua realização, a sua arrecadação se deu em um pouco mais de 21 milhões 848 mil reais. Receitas principais, que totalizaram esses 21 milhões 848 mil reais. A tributária, pouco mais de 790 mil, FPM, pouco mais de 6 milhões 360 mil, ICMS, pouco mais de 1 milhão, Fundeb, pouco mais de 6 milhões e meio, saúde, os recursos vinculados, pouco mais de 3 milhões e 900, FNDE, pouco mais de 342 mil, royalties, um pouco mais de 2, aproximadamente, na verdade, 2 milhões e meio, recursos do FNAS, do Fundo Nacional de Assistência Social, pouco mais de 51 mil reais, e demais receitas, pouco mais de 353 mil reais, totalizando, assim, 21 milhões 848 mil reais, arrecadados até o primeiro quadrimestre de 2021. Receita corrente líquida é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras para a formação do Fundeb. Vale lembrar que essa receita corrente líquida ela é calculada sempre 12 meses corridos e ela serve de base de cálculo para a despesa com pessoal, assim como também serve de base de cálculo para o endividamento do município. A receita corrente líquida realizada até o primeiro quadrimestre de 2021 se deu em um pouco mais de 63 milhões 467 mil reais. Despesas com pessoal. Despesas com pessoal, artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município não poderá exceder 60% da sua receita corrente líquida, sendo que 54% é executivo, prefeitura, e 6% legislativo, Câmara. A despesa com pessoal se deu um pouco mais de 46%, aonde a gente já sinalizou agora, a receita corrente líquida um pouco mais de 63 milhões 467 mil, e a despesa com pessoal um pouco mais de 29 milhões 670 mil reais, percentual 46,75% dentro da normalidade. Duodécimo. Repasse do duodécimo. Na legislação, nos informa que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios de vereadores e excluindo os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, existe uma base de arrecadação, que é o ano anterior, e algumas receitas, por exemplo, FPM, ICMS, receita tributária. Então, toda essa arrecadação de receita que serve de base de cálculo para o duodécimo, se deu em um pouco mais de 25 milhões 111 mil reais. Aplicando 7%, que é o repasse anual para 2021, pouco mais de 1 milhão 757 mil reais. E o que já foi repassado, um pouco mais de 585 mil reais. Vale lembrar que o valor a ser repassado deverá ser idêntico ao estipulado. R$ 1.757.838,46. Despesas com saúde. Despesas com saúde. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. É o que nos informa a Lei Complementar 141, no seu artigo 7º.
Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da sua arrecadação própria. Despesas com saúde. A base de cálculo, o primeiro quadrimestre, deu um pouco mais de 10.182.000 reais. Aplicação mínima, 1.527.000. Valor aplicado, 1.163.000, 11,43%. Inferior ao limite mínimo exigido por lei, porém, vale ressaltar que este valor ele somente será considerado a fim de aplicar a legislação o valor acumulado até dezembro de 2021. Então, mesmo que a gestão esteja com 11,43 inferior, ela deverá aplicar no mínimo 15% acumulado até dezembro. Despesas com Fundeb. É um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. Essa lei foi modificada agora no final do ano passado, e o seu artigo 26 informa que pelo menos 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Ou seja, toda a arrecadação do novo Fundeb, da nova lei do Fundeb, 70% dela tem que ser aplicada com os profissionais do magistério. Professores, coordenadores, diretores, vice-coordenadores, vice-diretores, sendo que estes estejam em efetivo exercício. 70% deverá ser aplicado com eles. E a receita base até o primeiro quadrimestre, um pouco mais de 6.656.000, a aplicação mínima deveria ser 4.659.000, o valor aplicado 4.183.000 reais, 62,84%. Vale ressaltar que esse percentual ele deverá ser acumulado até dezembro, está em 70% no mínimo. Está em 62,84%. A gestão, no decorrer do exercício, estará aplicando mais recursos no Fundeb, a fim de atender a legislação, que é 70%, mas ao final do exercício, é acumulado. Despesas com a educação. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisa gastar com responsabilidade, no mínimo 25% da sua receita resultante de impostos e outras transferências constitucionais legais. Artigo 212 da Constituição Federal. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. 25% deverá ser aplicado por parte dos municípios. Despesas com a educação. Até o primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2021, a receita base de cálculo apurada, 14.976.000. Aplicação mínima, 7.339.000. Valor aplicado, 5.597.000, 19,07%. Inferior ao limite mínimo, porém, vale ressaltar mais uma vez que, assim como a saúde e assim como o Fundeb, esse índice ele é acumulado até dezembro. Então, se a gestão chegar aos 25% no mínimo, acumulados até dezembro, estará dentro da normalidade. Vale ressaltar também que, no primeiro quadrimestre, é comum esses índices eles ficarem um pouco abaixo do mínimo exigido por lei. Mas, assim como a receita vai oscilando, as despesas também elas aumentam, por exemplo, 13º, férias, enfim. Então, são despesas que teremos até o final do exercício. Essas despesas serão acrescentadas e ela, juntamente com outros investimentos na educação como um todo, fará com que esse índice da educação chegue a seus 25% acumulado em dezembro, bem como o Fundeb chegue a 70% acumulado em dezembro, assim como a saúde vai chegar aos seus 15% mínimos aplicados até dezembro. Resultado primário. O resultado primário ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Resultado primário. Então, em 2021, as receitas fiscais se deu um pouco mais de 21.840.000 reais. Isso as receitas fiscais.
As despesas fiscais, por sua vez, se deu em R$ 17.508.000 aproximadamente, tendo um resultado primário positivo de R$ 4.332.000 aproximadamente. Positivo, que indica que os resultados das receitas primárias do município, até o primeiro quadrimestre, eles foram capazes de suprir todo o comprometimento do município até o primeiro quadrimestre. Dívidas. Dívida consolidada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, nesse caso a Prefeitura Municipal de Ibirataia, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Tudo que eu tenho parcelado que é superior a 12 meses, ele é considerado como uma dívida consolidada para o município. Dívida consolidada líquida. Nós trazemos aqui sempre um comparativo entre o final do último ano e como é que essa dívida está se comportando a cada quadrimestre, e a gente apresenta nas audiências públicas. Dívida consolidada bruta, em 31 de dezembro de 2020, um pouco mais de R$ 57.422.000. Tinha no banco as disponibilidades financeiras em todas as contas, um pouco mais de R$ 1.800.000, e inscrito em restos a pagar, um pouco mais de R$ 359.000. Então, quando o banco ele é superior ao restos a pagar, essa diferença ela pode ser abatida da dívida bruta, transformando-a em dívida consolidada líquida, que, neste caso, em 2020, ela findou com um pouco mais de R$ 55.879.000. Já levando em consideração 30 de abril de 2021, essa dívida consolidada líquida passou a ser um pouco mais de R$ 51.235.000. Teve uma redução por conta de pagamentos de restos a pagar, mais disponibilidade financeira no município em 30 de abril de 2021 e também pagamento dos parcelamentos existentes, INSS, por exemplo. Resultado nominal. É a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica em quanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período determinado de tempo. Como falei anteriormente, a gente pega o parâmetro no final do ano anterior e a cada quadrimestre como é que vem se comportando essa dívida. Em 31 de dezembro de 2020, a dívida consolidada líquida de pouco mais de R$ 55.879.000 tinha uma receita corrente líquida, que é a base de cálculo, de pouco mais de R$ 58.550.000, tendo um percentual de 95,44%, um percentual elevado, porém o Senado Federal limitou os municípios a se endividarem até 120% da sua receita corrente líquida. Aí vamos lá. Em 30 de abril de 2021, a dívida consolidada líquida passou a ser R$ 51.235.000 aproximadamente. A receita corrente líquida ela aumentou um pouco mais de R$ 63.467.000, fazendo com que essa aritmética em percentual, a dívida do município se deu em um pouco mais de 80, pouco mais não, exatamente em 80,73%. O resultado nominal, R$ 4.643.000 aproximadamente. A dívida consolidada líquida reduziu nesta quantia. Dados disponíveis no site de Ibirataia, BA.gov.br, na plataforma do Tribunal na Consulta Pública ETCM, na plataforma do ETCM, na parte de consulta pública, vocês poderão visualizar os relatórios que fez com que a gente chegasse a esse resumo para esta audiência, bem como na Prefeitura de Ibirataia, tanto presencial quanto uma solicitação via e-mail, ou uma solicitação via um ofício simples, enfim, uma solicitação pessoal, caso seja preferido fazer desta forma, não é o que a gente orienta por conta da situação da pandemia, para tentar o mínimo de aglomeração possível. Também
no site da Prefeitura, no Diário Oficial, vocês vão conseguir visualizar o relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre, e o quarto bimestre do relatório resumido de execução orçamentária, que eles vão estar informando todos os valores que a gente acabou detalhando aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, me chamo Arthur Nicásio Moura, sou um dos assessores contábeis da Econtap, empresa de contabilidade pública, que presta serviço de assessoria e consultoria ao município de Ibirataia. Deixo o meu telefone, 71992272570, ele é o WhatsApp. Deixo o meu e-mail, arthuranicassiomoura@hotmail.com, para que todo e qualquer cidadão, caso tenha alguma dúvida, ou queira que eu esclareça alguma situação aqui apresentada, pode estar entrando em contato em qualquer tempo. Arthur, eu não tenho um e-mail para poder encaminhar, eu não quero mandar, não quero fazer o contato direto, eu prefiro fazer o contato com a prefeitura. Pode fazer o contato com a prefeitura, solicitar mais esclarecimentos de qualquer tópico deste abordado aqui, que a gente estará atendendo e esclarecendo da melhor maneira possível. Esta foi a audiência pública do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Ibirataia.